tudo bem? Eu disse que ia trazer mais algumas dicas, indicações de filme. E outro dia eu estava assistindo com a família aí, a nível de lazer mesmo, uma nova produção da Netflix. E eu gostaria de compartilhar com você. Olha só, você já pensou alguma vez, por exemplo, olha só aqui, vou colocar para você ouvir. Qual é o endereço da sua emergência? Central Telefônica de Emergência. Já pensou? Para você que não sabe, eu também sou policial militar. Você já pensou alguma vez como é o atendimento do 190? Como é estressante o trabalho de um profissional desse? Muitas vezes as pessoas até podem pensar, você pode pensar agora, é super legal, é bacana demais, paga muito bem, tem um ar-condicionado, tem um telefone, um computador, eles ficam ali na boa, com tranquilidade, não há nenhum risco. Talvez pode ser isso aí, mas veja bem, quando você assistir esse filme, que eu ainda não falei o nome, vou mostrar aqui pra vocês, né? O nome do filme é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar enquadrar bem pra você. Se chama O Culpado. Esse filme é O Culpado. Esse é um filme que é um remake de um filme dinamarquês e retrata ali a central de atendimento de emergência 911 e mostra um pouco como é o trabalho de um atendente de emergência. Oi para você que está me vendo ao vivo, oi para você que vai me ver depois. É um prazer estar aqui falando para você, tá? É muito estressante porque a pessoa liga, muitas vezes não é nem para aquele serviço que ela está procurando, buscando auxílio na verdade. Às vezes ela está querendo uma prestação de serviço para uma outra atividade, mas só lembra na hora do perigo, na hora do risco, da emergência, né? No caso aí o filme fala do 911, aqui na nossa realidade, muitas vezes o 190. Mas quão estressante é, as pessoas ligam em crise, com pranto, choro, nervosas, às vezes não conseguem falar, relatar qual é a dificuldade, qual é o problema em que ela está passando, não consegue talvez passar o endereço onde ela está, às vezes ela não consegue ouvir. E muitas vezes, quantas vezes você já não viu aí na imprensa, né, no jornal, por telefone, um atendente consegue sanar ali um problema, talvez de pessoa, criança engasgada, talvez situação de infarto, talvez uma crise qualquer que com a conversa ali, com o tirocínio, com a habilidade da experiência que esse atendente tem, ele consegue caminhar com essa pessoa, trazer um conforto, um alento para ela. E isso muitas vezes é muito estressante. E isso não é só para a questão que neste filme, se você assistir ele, dá para pensar muitas coisas e você pode levar para o seu campo de atuação também. De repente você trabalha aí na área da saúde também, talvez aí atendendo na portaria de um hospital, talvez você trabalha na sala de emergência desse hospital, você trabalha com o público, você talvez é um mecânico, talvez você é um pedreiro, não importa qual é a sua função. Todas as funções têm as suas belezas e também têm as suas dificuldades. E quando se diz sobre trabalho, sobre o labor, se ele não é assim vivido de forma tranquila, ele pode estar tendo ali uma positividade ou uma negatividade. Como que é o trabalho positivo? Quando você se identifica com aquilo que você faz, quando tem uma memória de uma história, né? Aquela função, aquele ofício, e quando você também deixa através desse trabalho uma marca, talvez sua, uma marca para a sociedade, uma marca para alguém, sirva para algo, ou seja, nesse trabalho há um sentido, então ali há uma positividade, tem vida naquilo que você faz. O oposto pode ser negativo, né? A negatividade do trabalho. Pode isso acontecer por diversos modos. Como ele pode ser negativo? Quando ele está sendo alienado. Alienado.
Você vai trabalhar, você não vê sentido, você não vê função, você não vê prazer, você não vê um resultado, você não vê um fruto daquilo que você está realizando. Então isso vai te trazer muito pesar, isso vai te trazer uma antivida. Você perde os sentidos, você não consegue enxergar nenhum sentido para aquilo que está fazendo, então você vai se cansar, vai se adoecer. Neste filme você vai perceber, não tem muitas características, ou melhor, não tem muitos sinais que mostrem o que de fato está acontecendo. À medida que o filme vai transcorrendo, você vai percebendo o que é que está acontecendo, para no final em si você descobrir o que de fato aconteceu com aquele policial. Ele está visivelmente adoecido, ele está com muita dificuldade, e isso leva, não só lá no filme, mas em todas as áreas, como eu disse, em todas as questões. A transcendência desse trabalho, como que o trabalho afeta a nossa vida pessoal, e o oposto também, como a nossa vida pessoal afeta-nos no nosso trabalho. Porque a nossa saúde, o nosso bem-estar, a saúde não é mais vista apenas como ausência de doença. Para você ter saúde, você tem que ter lazer, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter segurança, você tem que ter conforto, né? Você tem que ter uma vida social, contatos seguros e bons laços com as pessoas. E quando você está atarefado, quando você está adoecido, muito preocupado, seja por conta do trabalho, por motivos do trabalho, ou seja por motivos pessoais, isso não tem como você separar 100%. Agora eu vou ser profissional, agora eu vou ser que família. Porque quando você sai do trabalho, o trabalho não sai de você, você carrega ele com você. Aquilo que você faz parte de você. Assim como na sua vida social, aquilo que é você com as pessoas, você também carrega isso para o trabalho. Não tem como se apertar um botão, liguei a função trabalho, aí você apertou, liguei a função social, desliguei uma coisa da outra. Não tem como. Então assista a esse filme, reflita sobre a sua atividade. Ainda que você seja autônomo, não importa qual seja a atividade, não importa qual seja o seu trabalho. Pense um pouquinho quanto às dificuldades, quanto ao excesso de você fazer algo ou deixar de fazer este algo. Gostaria de repetir aqui, algumas pessoas entraram aqui, se chama o filme O Culpado. Está aí no Netflix. Eu sempre indico porque é o canal onde eu costumo ver algumas produções, tá? E o que mais eu posso trazer para você aqui quanto a isso? Muitas vezes, também, né, o que mostra lá no filme, inclusive, como que a experiência, como que a pessoa entrou em contato com um assunto, com uma vivência que estava para mostrar, né, como que a vida pessoal afeta o trabalho e vice-versa. Como que a pessoa que está lá sendo atendida por ele está passando por uma dificuldade, vai conversando com ele vai sentindo as emoções, as dificuldades daquela pessoa, ele rememora, ele revivencia uma dificuldade pela qual ele passou. Quantas vezes, às vezes no seu trabalho, você ouve, você vê, você entra em contato, você toca, você está perto, você visualiza, você pode sentir com uma outra pessoa uma coisa que muitas vezes pode ser uma dificuldade para você, pode ser uma coisa que já foi uma dificuldade para você e isso ainda não está bem resolvido, não está bem elaborado na sua vida. E aquilo ali pode afetar o seu julgamento, pode afetar o modo como você vai se comportar. E quando a gente está adoecido, eu digo psicologicamente, porque isso pode trazer uma somatização, traz no corpo. Esse homem desse filme, ele está visivelmente doente por causa desse problema que ele está passando, e isso está afetando toda a vida dele. Quantas vezes você não passou por uma perda, por uma discussão com o seu pai, com seu cônjuge, irmão, vizinho, talvez colega de trabalho? Quantas vezes você não entrou em contato em si com a morte, com o luto, não está com isso tão bem elaborado? E na hora que você vai entrar em contato com isso a partir da experiência de outros, você pode sim ter uma boa experiência, ter passado de forma tranquila,
se pode dizer assim, uma forma mais elaborada, e aquilo não te afeta mais, e você pode apresentar isso para outra pessoa para ajudar, para sanar uma dificuldade dela. Isso pode, inclusive, ajudar você, talvez, aí no seu trabalho, para você prestar um trabalho melhor, mais eficaz, mais eficiente. No filme, o rapaz ele consegue, enfim, por causa dessa atuação que ele está tendo ali, que é muito boa, apesar de no final ter uma reviravolta, mas ele entra em contato com o problema dele mesmo e assim ele consegue se haver com aquilo, ele consegue elaborar aquela dificuldade e não dá para ver no final do filme, mas isso aí que eu estou dizendo, tá? Não estou contando o filme em si não, pode ficar tranquilo. Mas dá para ver que ele se liberta daquele pesar. Então ali com certeza, certamente, ele se curou daquele transtorno, aquele peso que ele trazia com ele, dentro dele, que apresentava no corpo dele a somatização. O que é a somatização? Você não consegue passar bem por uma situação, você não consegue verbalizar uma coisa, ela vai se apresentar no corpo, na forma de dores, na forma de uma disfunção de algum sistema do seu corpo, né? Seja ele qual for, uma dor de cabeça, um lapso de memória, uma dor no rim, um câncer que pode se originar, muitas coisas que aparecem no corpo por causa que você não consegue trabalhar dentro de você, na sua mente, no seu interior, na sua psique, no seu mental, no seu intelectual, você não consegue lidar com aquele problema. Então, dá uma olhada nesse filme aí, pensa um pouquinho na situação que ele vive e traga um pouco disso que eu estou dizendo para você e transporta isso para a sua própria vida, para o seu trabalho, pode ser até aquele problema que você já teve e não conseguiu elaborar. Aí você pode pensar aí na questão de um tratamento, talvez, você entrar em contato com uma psicoterapia para você se abrir, porque às vezes a gente não consegue abrir para o outro, para o próximo, a gente não tem confiança, a gente não tem liberdade, talvez a gente é travado para poder verbalizar uma situação. Então, no processo psicoterápico, o terapeuta vai te auxiliar, vai te ouvir e vai te dar te trazer ferramentas para que você mesmo consiga trabalhar, elaborar essa dificuldade que possivelmente você possa ter, tá bom? Então fica aí a dica, o filme novamente Ocupado, está aí no Netflix, é uma regravação de um filme dinamarquês. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, você pode interagir, pode fazer pergunta, vai ser muito bom te responder. E fala aí comigo depois, se você assistiu, interage aí comigo para falar o que você acha sobre tudo isso, tá bom? Um abraço para você, até mais.